amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Sons of Marshall, os filhos de Marshall, a fight song aí da Marshall University, a manada barulhenta do College Cast chega até você mais uma vez neste 13 de dezembro, segunda-feira, data da gravação do programa, para falar da Bowl Season. Tigelas estão se espalhando por todo lado na Grande América, meus amigos. A parte mais legal da temporada tá chegando. Já tem jogo na próxima sexta-feira, dia 17. E a gente vai destrinchar aí nesse programa tudo que vai acontecer de mais legal na primeira semana, na primeira rodada aí da Bowl Season, entre os dias 17, sexta-feira, e a quinta-feira, dia 23. Data aí que deve sair o próximo episódio, focando na semana à frente. Então se segura na cadeira, tem muita coisa legal, tem muito jogo pra falar. A gente vai falar de todos, porque o College Cast vai pra essa Bowl Season aí, planejando em parceria com o CFB Brasil, o College Football Brasil, uma das maiores coberturas da história do Brasil em Bowl Season. Vai ter transmissão pra vocês, vai ter tudo destrinchado aqui no College Cast, também no Cover Football e nas plataformas sociais lá do College Football Brasil, então fica ligado. Como eu falei, hoje, a gravação deste programa, 13 de dezembro, vamos com o fato histórico do dia, então. E o fato histórico do dia nos leva lá para 1936, longínquos 75 anos, se a minha matemática não estiver... Não, 85 anos, perdão, atrás, para a final da NFL. A NFL, ainda nos seus primeiros anos com o Championship Game, né? O primeiro Championship Game aconteceu em 1932. Em 36... o Polo Grounds, em New York City, então um estádio do New York Giants, recebia a final da liga entre Green Bay Packers e Boston Redskins. E por que a gente separou este momento específico? O Green Bay Packers naquele ano venceria a NFL, seria seu quarto título, vencendo por 21-6. O head coach dos Packers era ninguém mais, ninguém menos do que Curly Lambeau, aquele mesmo que dá nome ao estádio até hoje. E este título marcaria também o último jogo do Redskins como Boston Redskins, né? O time que nasceu lá na cidade de Boston como Boston Braves, depois virou Boston Redskins, quando teve que se mudar de estádio, passou a jogar lá no Fenway Park, estádio do Boston Red Sox. Este seria o último jogo dos Redskins como um time de Boston, eles que se mudariam para Washington DC em 1937, e lá estão até hoje como Washington Football Team agora. Então, 1936, 13 de dezembro, o último jogo do Boston Redskins não foi muito legal. Derrota por 21-6 para o Green Bay Packers, que festejavam seu quarto título dos 13 que tem até hoje. E já que a gente está falando de Green Bay Packers, Lucas Pinhatti, Felipe Michalski, torcedores do Green Bay Packers, muito boa noite. E Luiz Felipe Amorim também, muitíssimo boa noite, bem-vindo de volta. Saudações a todos aí, né? Obrigado por mais uma participação e vamos com tudo prever. Talvez aquela parte mais divertida da temporada, né? A Bowl Season é sempre tudo de bom, vários times jogando, vários lugares diferentes, né? Você tem um time de Tennessee indo jogar em Nevada, coisa do tipo. Coisa mais da hora que tem no college football, eu acho que é a Bowl Season, cara. Vai ter jogo lá nas Bahamas, no meio do Caribe. Uma paisagem exótica, coisa maravilhosa. Boa noite, Michalski. Saudações. Eu digo boa noite ou digo bom dia, boa tarde? O que você pessoal quiser. vai estar acompanhando em tudo que horário, né? Mas olá a todos, né, que estão nos acompanhando aqui, né? É um prazer estar participando aqui desse College Cast. Uma Bowl Season bastante empolgante, muitos jogos, talvez até demais, né? A ESPN, a ESPN americana, que é a principal organizadora da Bowl Season, gosta de ter um monte de joguinho para contabilizar pro seu histórico. Então tem um monte de jogo aqui, alguns talvez nem são grande coisa, mas o que importa é o entretenimento. O que importa é o entretenimento, a audiência e a gente ter o que assistir de férias, com as perninhas pra cima e uma cerveja na mão durante todo esse mês de dezembro, não é mesmo, Luiz Felipe Amorim? Claro, Matheus Pinho, estou de volta, caros ouvintes. Saudade de falar isso. Uma boa noite para os nossos colegas de mesa. Para você que está ouvindo de noite, uma boa madrugada. Também para quem está ouvindo na madrugada, um bom dia, uma boa tarde. Não importa o horário. Importante são vocês, nossos ouvintes, dando essa nossa querida audiência que a gente gosta. E vamos de Bowl Season. Estou empolgado também, porque esse final de semana teve clássico, né, Matheus Pinho? Teve. Army.
Então, vamos deixar o meu espaço final falar. Vamos ver se os colegas de mesa vão deixar. E, inclusive, a gente abre o programa falando aí rapidamente de Navy e Army, né? Porque este jogo valia o Commander-in-Chief Trophy, né? Valia a manutenção para a Army do troféu do comandante-chefe, né? Nesses clássicos militares. Só que a Army tinha que ganhar o jogo para ganhar o troféu, né? E não foi isso que aconteceu. A Army perde do seu rival, né? O time do exército, então, portanto, é derrotado pelo time da Marinha lá no MetLife Stadium em New Jersey por 17-13. Navy, que havia perdido de Air Force, vence a Army havia vencido a Air Force, então todo mundo ficou com uma vitória e duas derrotas, uma vitória e uma derrota, perdão, contra os rivais. Portanto, o Commander-in-Chief Trophy, mais uma vez, ele é empatado, né? Ele é igualado, ninguém entra para a série histórica como tendo vencido o troféu, e a Army continua com a posse por mais um ano por ser o campeão da temporada passada, de acordo com as regras do Commander-in-Chief Trophy. Luiz, fala aí o que você queria falar do jogo antes da gente começar a falar de Bowl Season. Cara, por mais que o pessoal tenha preconceito, foi um jogo interessante. Tivemos peças interessantes. A Army, tivemos passes, né? Pelo incrível que pareça, alguns passes durante o jogo. E eu vou chamar a atenção que eu gostei muito das trick plays, né? Das brincadeiras do ataque de Navy. Isso deixou um jogo mais dinâmico, o quanto não vinha tanto. Navy vinha muito pela força bruta na Batalha das Trincheiras. Utilizou disso, mas soube utilizar a limitação do QB. Leventhal, eu não lembro o nome do QB incerto, porque não me chamou muita atenção, achei ele meio fraco, mas foi bem utilizado, né? Soube utilizar de certa maneira. Eu achei muito legal. Achei muito boa a OL de Navy, abriu bastante gap, bastante espaço. E a Army, cara, me surpreendeu essa derrota, porque a Army teve controle do jogo, teve um bom ataque, só que a OL não contribuiu muito e não foi utilizada uma coisa que vem bem com o Christian. Agora me fugiu o nome dele, o segundo nome, que é o quarterback de Army. É um bom jogador, um jogador atlético, tem um bom braço, sabe correr com a bola, sabe dar uma improvisada. Eu acho que poderiam ter utilizado mais ele. Foi um jogo interessante, eu gostei do jogo em si. Eu acho que poderia só isso, ter um jogo aéreo melhor de Army para tentar se impor melhor. Porque estava dominando, só que não estava sendo efetivo. O pass rush, né? Muitas blitz no jogo, principalmente de Navy, conseguiram anular isso, né, em Army. Mas foi um bom jogo. O pessoal que critica, é um jogo interessante. Os jogos e alguns lances, como reverse, uma corrida com o fullback. Eu sou torcedor na NFL do San Francisco 49ers. Sofri, quase infartei esse final de semana, inclusive. Mas quem vê muitas jogadas assim novas pelo Kyle Shanahan, vê essas jogadas sendo feitas. Eu acho que tem uma base assim na parte do college, nas academias militares, né, que eles utilizam muito essa triple option. Eu achei muito legal, e uma pegadinha do malandro num fake punch, muito legal também, muito legal, foi muito interessante. Foi um jogo cheio de surpresas, né? Como a gente já comentou, Navy ganhando por 17-13. Os quarterbacks, você fugiu o nome, eu te ajudo. O de Army era o Christian Anderson. Isso. E o de Navy era o Levatai, né? E você comentou que ele é fraco. Bom, também o último quarterback eficiente de Navy se chamava Roger Staubach nos anos 80. Não dá pra querer cobrar demais. Mas feita aí a passagem pelo principal jogo do fim de semana, na verdade, o único jogo do fim de semana dentro da FBS, este Army Navy Game tão histórico, e foi divertido mesmo, tá? Não é, a gente sabe que o Luiz, ele ama muito academias militares, ele ficou 45 minutos falando sobre isso um dia, mas realmente foi um jogo bacana, e parabéns aí pra Navy por ter conseguido vencer seu maior rival. Mas agora vamos de Bowl Season, e a gente começa a navegar pelo tempo. Sexta-feira, dia 17, abertura da Bowl Season às 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, Bahamas Bowl, lá na praia, com caipirinha e limão na taça. Middle Tennessee State e Toledo vão se enfrentar. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo? Vencedor, enfim.
Ó, vou ser bem sincero agora com nossos ouvintes, com o público. Eu não tenho a mínima noção de Middle Tennessee State. Então eu vou de Toledo, porque eu conheço a faculdade. Só por causa disso. Eu não tenho a mínima noção para esse bom. É um confronto... Como a gente falou, é a abertura da... como a gente falou, é a abertura da Bowl Season, né? O Michalski até falou uma frase muito legal no nosso grupo de WhatsApp outro dia, que eu achei muito interessante. Ele disse assim, eu não sei se é bom ou se é ruim jogar cedo na Bowl Season, porque significa que o seu recorde foi uma desgraça. Então, tem esse lado, né, do recorde quando você joga cedo na Bowl Season, é porque você foi mal, mas é legal ter alguma coisa pra assistir. Fala, Michalski. Mas daí tu vai embora mais cedo também, teu ano letivo acaba... Assim que tu termina o jogo, tu pega e mete o pé, né? Bom, no belíssimo paraíso fiscal de Bahamas, eu tô olhando aqui com base no Ballmania, né, no que o pessoal tá falando, 93% das pessoas palpitaram a vitória de Toledo. Até pela campanha, Middle Tennessee entrou na Bowl Season meio na bacia das almas, né? Fez campanha apenas 6-6. Se fossem outros anos, Middle Tennessee não seria convidada, faltariam vagas. O time acabou entrando no limite ali. Toledo é um time decente ali da MEC, né? Compete numa conferência que também é fraca, né? Se a gente for analisar, a MEC é fraquinha também. Mas o time ali é um dos mais competitivos. Eu acho que Toledo vai ganhar com uma... Não digo com facilidade, mas eu acho que ganha de maneira razoável. Eu vou com vocês, tá? Eu vou de Toledo por conta da campanha de Middle Tennessee State, né? Você falou, uma campanha 6-6, um time muito inconstante na temporada inteira. E Toledo joga na Mid-American, como você comentou. É um time que chegou a fazer jogos bem legais, aí, jogos interessantes. Venceu o Western Michigan até com autoridade, naquele jogo que era a reedição do jogo da temporada passada, que o Thiago Capson chuta um onside kick que é recuperado, eles ganham com fake spike faltando 19 segundos. E esse ano o Toledo consegue dar o troco, eu vou de Toledo aqui. E eu vou acabar indo de Toledo também, só que sem subestimar tanto assim Middle Tennessee State, porque Toledo teve uma campanha muito semelhante aí a de Middle Tennessee State. Foi só uma vitória dentro da conferência e uma vitória no geral à frente aí, né? Middle Tennessee ficou 6-6 geral e 4-4 na conferência, e Toledo ficou 7-5, 5-3 na conferência. Então, não é lá aquela vantagem tão grandiosa assim. Só que a gente pode lembrar também que Toledo deu trabalho para Notre Dame, que ganhou a conferência, que foi um time até que muito decente nessa temporada. Deu trabalho pra caramba pra Notre Dame lá em South Bend. Então, tem mais critérios aí pra ganhar esse jogo. Só que não me surpreenderia uma vitória até que surpresa aí de Middle Tennessee. Mas eu vou de Toledo aqui. Pro amigo apostador, a odd deste jogo, de acordo com as casas de apostas nos Estados Unidos, é Toledo por 9,5 pontos, ou seja, 2 posses de bola. Vamos agora passar para o jogo das 8 horas da noite, né? O Cure Bowl. Como você falou, Northern Illinois foi o campeão da Mid-American e eles jogam na pós-temporada, né? Contra Coastal Carolina, surpresa de 2020 e decepção do ano de 2021. E cara, eu fico triste, mas eu vou ter que apostar contra o Coastal Carolina, né, cara? Que é aquele time que todo mundo criou aquele apreço, né? Por você ver um time pequeno se destacando entre os grandes ali em 2020, aí teve essa decaída no ano de 2021, que é até que comum. E agora a gente tem que apostar contra a Coastal Carolina, porque a temporada de Northern Illinois foi muito convincente, dando em conta aí a relevância e o nível de estudo, cara. Northern Illinois por 10 ou até mais pontos aí. A odd das casas de apostas vão para Coastal Carolina por 10 pontos, mas eu discordo, eu vou com você. Para mim, Northern Illinois leva essa partida aqui, até porque Northern Illinois já teve jogos para upset essa temporada, né? Northern Illinois, eu não lembro qual foi o jogo que eles ganharam do time da Power 5, até vou dar uma olhada aqui, ver se eu lembro e falo depois. Mas eles já tiveram upsets nessa temporada, e eu acho que tem um time hoje mais ajeitadinho do que os Cherry Clears. Michalski e Luiz? Então, eu vou seguir o relator, vou seguir vocês. Concordo. Eu lembro que North Illinois teve alguns jogos bons. Já Coastal Carolina começou bem, depois decaiu. É que nem o Pinhatti falou. Foi uma alegria pra gente ano passado e esse ano deu aquela decaída. Eu vou discordar de todos vocês, eu vou palpitar uma vitória de Coastal Carolina.
Eu acho que mais assim pelo seguinte, eu acho que como o North Illinois é o programa mais consistente da MEC, né? Só que a MEC é uma conferência relativamente fraca, assim, tipo, tá, Sunbelt também mas beleza, mas eu acho que Coastal Carolina alcançou mais o teto do que North Illinois. North Illinois foi a melhor equipe de uma conferência que, assim, não tem tantos destaques, né? North Illinois ganha pela consistência, assim, consistência histórica do programa, mas eu vejo como um programa pequeno, assim, tipo, aquela coisa que não tem muito como se expandir. Coastal Carolina ainda tem, eu acho que, armas, assim, eu acho que vai vencer com... ali perto da linha, acho que uns 7, 10 pontos, por aí. O upset que eu tava comentando foi contra a Georgia Tech na semana 1, né? 22-21, a vitória que é Georgia Tech, né? A última vez que a Georgia Tech teve algum time relevante foi com o Demarius Thomas, inclusive, infelizmente, nos deixou essa semana. Mas ainda assim é um time da Mid-American batendo um time da ACC, o que não é algo lá que a gente vê todo dia. Vamos agora para o sábado, dia 18, lá em New Orleans. O New Orleans Bowl vai receber Louisiana Raging Cajuns e Marshall. A Fight Song que abriu o nosso programa hoje foi de Marshall. Fala, Piatti. Então, eu não tenho certeza de como que foi a temporada de Marshall nesse ano aqui. Só que, cara, com o Louisiana terminando no ranking, perdendo só um jogo e ganhando a conferência aí, cara, fica impossível a gente não apostar em Louisiana, apesar de todo mundo aqui respeitar Marshall, né, cara? Louisiana por pelo menos 12, 13 pontos aí, cara. Eu prevejo mais um jogo dinâmico do ataque de Louisiana. Eu vou de Louisiana, mas eu não sei se eu coloco 12, 13 pontos, tá? Marshall, infelizmente, a coisa mais... aquele que a gente conhece de Marshall é do acidente, né? É um time que não tem lá muitas glórias, não só recentemente, mas na sua história como um todo. E eu acho que Louisiana vai ganhar aqui, mas eu acho que não chega a passar de 10 pontos, não. Antes de poder passar a bola para os outros, a linha para esse jogo tá de Louisiana por 6. Esse jogo acontece às 11h15 da noite, né? O jogo que fecha o sabadão. Eu acho que da Louisiana, mas eu tô um pouquinho pé atrás pelo seguinte. Louisiana tem toda essa campanha, mas se você pegar a campanha de Louisiana, tem várias vitórias apertadas ali que o time ficou na bacia das almas de perder, sabe? Tipo, aqueles jogos equilibradinhos ali, ganha o jogo no fim, vence o jogo por uma posse. Tem vários confrontos assim, né? É um time ali que muito mais administra, né, as vantagens, né? Joga para não ficar atrás. Eu acho que pode acabar vencendo o jogo contra a Marshall dessa maneira sim. Mas isso me gera uma certa temeridade, né? Porque talvez a campanha seja enganosa, não sei, sabe? Eu acho que dá Louisiana, mas eu acho que não vai ser um placar muito lavado, assim, vai ser equilibrado. Luiz? Então, nisso eu tenho que concordar também contigo e com o Michalski. Eu acho que vai dar Louisiana, com todo mundo, Pinhatti também concordou. Só que eu acho que vai ser uma vitória expressiva, né, de Louisiana, mas também não vai ser essa vitória tão um atropelo, digamos assim, tão vasta, assim como o Pinhatti falou. Eu não vejo tanto isso não, mas que eu acho que o Louisiana pode se complicar, mas eu acho que vai ganhar com uma vitória, tipo assim, maiúscula, não vai passar aquele sufoco, flertar com a derrota, eu não vejo isso não. Perfeito. Eu botei a carroça na frente dos bois, né, falei do jogo das 11h15 antes de fazer o contexto, porque era o jogo da nossa Fight Song, né, mas agora voltando à nossa linha normal, às 13 horas da tarde, o jogo que abre a rodada do sabadão dia 18, Boca Raton Bowl, Western Kentucky, Appalachian State. Um jogo de dois times que a gente se acostumou a ver fazendo upsets recentemente, né? Appalachian State em 2007 calou todo mundo e assombrou o planeta Terra como um time da FCS a vencer Michigan lá na Big House. O Western Kentucky vira e mexe aparece por aí também fazendo uma graçolinha. E aí, Pinhatti? Em 2007 eu tinha 3 anos, cara. Não me fala que isso é recente, não. Bom,
É um jogo até que interessante, já que são 2 times finalistas de conferência, só que o Western Kentucky e a Appalachian State se encontram em prateleiras diferentes dentre os 130 times aí da FBS, cara. O Western Kentucky tá bem acima. Se você levar em conta as estatísticas e tudo, ver que os 2 times chegaram em final de conferência e deram trabalho nas finais de conferência respectivamente, você pensa que vai ser um jogo bom. Só que o Western Kentucky é muito mais time se tiver organizado. Se chegar organizado, vai ser muito mais time do que o Appalachian State, apesar de a defesa de Appalachian State ser uma defesa até que boa. Só que eu não sei se eles conseguem parar o ataque dinâmico do Bailey Zappe, que se ele fazer 6 touchdowns, 5 na verdade, ele quebra o recorde da FBS, que é do Joe Burrow de 60, ele tá com 56 nesse momento. O Western Kentucky por mais de 10 pontos, cara. Por mais de 10 pontos e com autoridade. Eu vou seguir a linha do Pinhatti. Pra mim, o time de Western Kentucky vence aqui, né? Até por conta do fator do Zappe, como o Pinhatti bem comentou, tá 5 TDs aéreos de bater o recorde do Joe Burrow lá da LSU de 2019. E eu acho até que o Western Kentucky tem um time mais arrumadinho. O spread desse jogo, né? Me fugiu a palavra em português agora, mas seria cobertura, né? Se o time vai cobrir ou não o placar. Linha. O spread aqui desse jogo tá na casa de 2,5. Então os americanos lá estão prevendo um jogo decidido até por um field goal. Fala, Felipe. Eu acho que, olha, vai ser um jogo bem equilibradinho esse aí também, porque, tipo, a Appalachian State acho que foi uma equipe mais regular no decorrer da temporada, mas tu tem toda a questão de Western Kentucky ter sido uma equipe mais meteórica. Eu acho que a atuação do Bailey Zappe ali e o ataque de Western Kentucky vai ser fundamental para decidir, acho que, como vai ser a partida, assim. Eu acho que, de certa forma, tem as pequenas diferenças entre as equipes, ali, algumas disparidades, mas eu acho que elas se complementam, né, e vão gerar esse confronto que eu acho que é equilibrado. Eu acho que vai dar Western Kentucky, assim, ali mais ou menos nessa média ali da pontuação, da linha, né, eu acho que vai ser um jogão, assim, são 2 equipes boas. Perfeito, Western Kentucky, como eu falei, favorito por 3 nas casas de apostas. Fala, Luiz. É um jogo que eu espero que seja um jogo muito bom, igual o Michalski falou, eu estava pronto para falar isso. Um jogo bastante equilibrado, só que eu vou de Western Kentucky, o ataque, que é muito dinâmico, muito explosivo, muito bom, igual o Pinhatti falou. Eu gosto sim da defesa do Appalachian State, só que eu acho que essa defesa vai ter que segurar uma barra pesada, que é o ataque do Western Kentucky. Então eu acho que o Kentucky consegue ganhar. Se a defesa entrar, que eu estou torcendo para isso, a defesa do Appalachian State, a gente vai ter um jogo bem equilibrado. E aí eu acho que ainda vai ter a vitória de Western Kentucky, mas tranquilo, não vai ser um atropelo. Agora, se a defesa não segurar a barra, a gente vai ver isso logo no primeiro, segundo drive, aí já era. Aí o jogo tem tudo para ser goleado. Perfeito. Só deixa eu fazer uma correção rapidinho antes da gente passar para o próximo jogo. Eu informei que Louisiana era considerado favorito no jogo contra Marshall. É o contrário, tá, gente? Marshall que está considerado favorito por 5 pontos no New Orleans Bowl. E eu também errei a spread no jogo de abertura, né? Middle Tennessee State e Toledo. É o contrário também. Middle Tennessee State é favorito por 10 e Toledo é azarão por 10. Essas são as apostas lá das casas lá de Vegas. Só fazendo a correção aqui para quem tá ouvindo aqui pensando em fazer uma fezinha na Bowl Season. Agora sim, vamos passar aqui para o Celebration Bowl, às 14 horas. Entre 2 times, historicamente, de rede BCU, né? São faculdades, historicamente, para estudantes afrodescendentes, né? O próprio nome já disse, né? Black Colleges, eles chamam, né? Historical Black Colleges. South Carolina State e Jackson State, o time do Deion Sanders, Lucas Pinhatti. Cara, eu deveria saber mais, só que atualmente não consigo dizer nada sobre a FCS, né, cara? Eu só consigo gostar de Jackson State pelo fator Walter Payton historicamente aí, né, cara? Então esse é o meu palpite, pronto. É verdade, tem o Payton, né? Tem o Walter Payton também. Oi? Só para contextualizar um pouco da questão histórica, o Celebration Bowl ele é, digamos, a final nacional das faculdades historicamente negras. Só para citar, as HBCUs, até hoje, elas são universidades que aceitam apenas estudantes negros, né?
tem toda uma questão histórica de que essas universidades elas foram criadas por conta do sistema de segregação racial dos Estados Unidos, né? Tinha as faculdades dos brancos, né? Por padrão que são as principais universidades que a gente conhece hoje. E você tem essas universidades historicamente negras que foram criadas, então, para serem essas faculdades para os negros estudarem. Eu tô olhando aqui nos palpites, né? Aqui que o pessoal tá palpitando no Ballmania. 96% das pessoas estão palpitando vitória de Jackson State contra South Carolina State. Jackson State tem campanha 11-1 e South Carolina State tem campanha 6-5. Eu não acompanho muito a temporada da FCS para poder considerar muita coisa, mas eu acho que dá Jackson State com relativa tranquilidade. Eu também, até porque Jackson State consegue uma coisa sensacional, que é ter 2 jogadores 4 estrelas no seu elenco. Eu acho que o Wisconsin não tem 2 jogadores 4 estrelas no seu elenco. E Jackson State conseguiu isso. Ok, um deles é o filho do Deion Sanders, que foi jogar com o pai, mas ainda assim, o trabalho é excelente do Deion Sanders lá no comando de Jackson State, o que inclusive rendeu para ele sondagem para ir para Power 5, nessa dança das cadeiras maluca que está acontecendo de head coaches na primeira divisão do college. E até pela questão do histórico mesmo, né? Jackson State, 11 vitórias, 1 derrota na temporada. Eu acho que leva aqui, e leva até com relativa facilidade. Fala, Luiz. Cara, esse aqui é bem breve. Eu vou de Jacksonville State, pelo Deion Sanders, que eu sou fã, trouxe muitas alegrias para mim. Só por causa disso. E o filho dele é 4 estrelas, como o Pim falou. Então, tem mais time. Perfeito. Vamos dar segmento aqui, então, e vamos sair do Celebration Bowl para o New Mexico Bowl, que, como o próprio nome já diz, é óbvio que é jogado no Novo México, e vai ter 2 times da região ali, né? Fresno State, time da Califórnia, que assombrou o mundo porque ficou a 1 jarda de ter uma possibilidade de vitória contra a Oregon Ducks, e bateu o UCLA nessa temporada, mas ainda assim conseguiu ficar de fora da final da Mountain West, contra o UTEP, que ficou à sombra de UTSA, né, nessa temporada, nessa sopa de letrinhas, mas é um time que vez e outra aparece por aí incomodando as ordens das casas de apostas, e o UTEP é considerado azarão aqui por 11,5 pontos. Fresno State, com muita facilidade, talvez seja o jogo da Bowl Season mais desequilibrado entre todos. Fresno State por 20 pontos. Luiz? Fresno State. Essa aqui tava fácil, Fresno State, e vai cobrir o spread, tá? Se você quer fazer uma aposta aí, vai cobrir o spread, vai bater mais do que 12 pontos aqui com facilidade constrangedora. Ouvintes, se vocês perderem R$500 de aposta por causa das palavras de Matheus Pinho, pode processar ele à vontade. Me chama no WhatsApp que a gente resolve. Vamos pro Independence Bowl agora. 5:30 da tarde, Alabama Birmingham Popular UAB, o primo pobre das Crimson Tide, vai enfrentar BYU, ou BYU, antes que o Piatti mande um míssil teleguiado aqui pro Rio Grande do Sul. Time número 13 do país, entrando em campo contra um time da Group of Five, então acho que não tem nem dúvida aqui do que vai acontecer nesse jogo. Pior que BYU é Auburn, tá ligado? Mas enfim, cara, outro que eu levo 5 segundos pra palpitar, né? BYU por 25 pontos. Eu corrijo, eu falei que o outro jogo era o mais desequilibrado da Bowl Season, eu acho que esse é mais desequilibrado ainda. Eu acho que BYU pode resistir um pouquinho defensivamente, mas ofensivamente não vai produzir nada. Então BYU com uma boa vantagem. A spread das casas de aposta é de BYU, favorita por 7 pontos, e eu acho que vai dobrar isso aqui. Pra mim é 2 posses pra cima. Sigo você, Pinho. BYU com mais de 2 posses. Perfeito. O Pinhatinho Off mandou a gente acelerar, e aí veio 2 jogos óbvios. Então estamos acelerando. O Landing Tree Bowl às 7h45 da noite, já entrando no momento que a família brasileira mais adora, finalzinho de sábado. Liberty, de um possível pick de primeira rodada de draft, né? O Malik Willis, contra Eastern Michigan. Outro jogo bem desequilibrado.
Cara, o único jogo que eu assisti de Eastern Michigan foi contra o Wisconsin, né, cara? E aí eu não posso tirar muito parâmetro porque enfrentou um time muito superior. Agora, a Liberty, apesar de ser uma universidade decente, organizada, ainda assim não é muito superior assim a Eastern Michigan comparado ao Wisconsin, comparado ao time da Power 5. Mas, cara, olhando assim direitinho, cara, Liberty tem um playbook organizado, tem o Malik Willis, que é bem físico, um quarterback muito bom. Então, cara, não dá pra palpitar contra a Liberty aqui, cara. É Liberty por 2 posses, 2 touchdowns aí, 14 pontos. Liberty, mas eu acho que vai ser um jogo equilibradinho. Eu acho que a vantagem de Liberty não é tão grande assim, não. As odds das casas de aposta estão em Liberty por 8,5 pontos, né? Ou seja, acima de um touchdown. E eu tô com as casas e com vocês, tá? Pra mim é Liberty por talvez uns 10 pontinhos aí, acho que tá justo. E o Malik Willis com a chance de mostrar por que ele deve ou não deve ser escolhido na primeira rodada do draft. Alô, times que precisam de quarterbacks. O de Liberty também. Só pra constar. Perfeito. Vamos agora a uma estreia, que não é tão estreia assim, né? O LA Bowl, que nada mais, nada menos vem a ser do que uma repaginação de trocentos bowls que já existiram, mas oficialmente é uma estreia, às 9h30 da noite, no horário nobre. Um belíssimo jogo. E pra mim aqui é o melhor jogo desse começo de Bowl Season, né? É o jogo mais interessante dos primeiros. Oregon State Beavers, Utah State, a faculdade do amor, de onde saiu o Jordan Love, vai ter que suar sangue aqui se quiser ganhar de Oregon State. Exatamente, né, cara? A gente viu o Utah State chocando o mundo aí, ganhando de San Diego State, que tava bem organizada, tava dentro do ranking e tudo, né, cara? San Diego State incrivelmente continuou no ranking, não sei porquê. Mas, cara, Utah State tem seu hype, tem seus motivos pra chegar com determinado favoritismo aí, não sei se tá com favorito ou não, mas chega com seus motivos pra achar que vai ganhar esse jogo, só que, cara, Oregon State pode perder esse jogo pra Utah State sim, só que eu não acredito nisso, tá? O time tem um pouco de organização maior, tem mais talento em determinadas posições, e isso é suficiente pra ganhar um jogo de boa, cara. Então, eu apalpito o Oregon State, só que se o Utah State ganhar, eu vou ficar de boa e nem um pouco surpreso, cara, do jeito que funciona esse time da Costa Oeste aí. Não, meu palpite também vai para Oregon State, mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibradinho. Acho que vai ficar numa posse de bola ali. Eu acho que o Oregon State é aquela característica. O time do Power 5 tem melhores atletas, embora o Utah State também seja uma equipe bem treinada, né? Eu acho que vai dar jogo bom no fim das contas, mas Oregon State ganha. O Pinhatti falou um ponto muito legal, né? Times da Costa Oeste. A gente fala aqui quase toda semana que a Pac-12 é uma conferência canibal, porque do nada a Arizona vai lá e ganha de Oregon, como já aconteceu, e tira Oregon de um playoff. Então, de time da Costa Oeste, você nunca pode duvidar de nada. Mas a lógica aqui é o Oregon State ganhar. As casas de apostas estão colocando vantagem aí para os Beavers por 7 pontos, e eu acompanho os relatores. O DraftKings, para você ter uma ideia, tá dando 75% de possibilidade para Oregon State. Isso? Isso também é fácil. Oregon State. É um jogo difícil de palpitar no dia 18, hein? A gente já falou do New Orleans Bowl, então vamos passar para segunda-feira, dia 20, 4h30 da tarde, para alegrar a sua segunda-feira. Não fique triste porque a segunda-feira chegou. Dia 20, como eu falei, 4h30 da tarde, Myrtle Beach Bowl, Old Dominion e Tulsa. Tulsa que ano passado chegou a figurar no top 25 e mandou o moleque que ele foi pro Arizona Cardinals, me lembre o nome dele, na primeira rodada do draft. Zaven Collins, perfeito. Queria esse cara nos Packers, inclusive. Mandou o Zaven Collins na primeira rodada. O Dominion, mais conhecido como Travis Fulham University. E aí? Você sabia que o Dominion tem um quarterback na NFL starter atualmente, né? Olha, eu não lembrava disso. Taylor Heinicke. Essa é a relevância de Old Dominion atualmente. Puxa, verdade. Bom, eu não sei de nada, cara. Tulsa teve uma temporada muito boa no ano passado e eu coloco isso muito nas costas do Zaven Collins, né, cara? Porque depois que ele saiu, a gente vê que muita coisa mudou em Tulsa. Não tem mais mídia, não tem mais hype nenhum, não tem mais o que falar sobre Tulsa. Só que, cara, o Dominion... Putz, cara, pra mim é o jogo mais difícil de palpitar porque é ruim, sabe? Eu acho que Tulsa ganha aqui por 1 ponto na marra. Se desse pra apostar em empate no college football, esse era o jogo que o Piat ia apostar em empate. Só pra constar, as odds elas estão em Old Dominion por 9,5, tá? Por 10 pontos, basicamente.
Cara, sei lá, eu acho que vai ser o pior jogo da Bowl Season, porque, cara, tu pegou 2 times do Grupo A5 que passaram na Bacia das Almas ali com 6 vitórias, tipo, tu classifica todo mundo que tu quiser, né? Isso é uma crítica que eu tenho, né? Tipo, é um jogo que vai ser ruim, cara. Depois, se for bom, vocês me xinguem, mas enfim. Cara, eu vou ter que chutar alguém, sei lá, vou chutar o Domínio, mas antes de eu dar meu comentário aqui, ano passado, Tulsa foi muito bem pelo fator Evan Collins e também pela questão do seu coaching staff, né? Era um time que era extremamente muito bem treinado, era um time que conseguia fazer jogos de igual para igual com times mais fortes do que ele. O problema é que boa parte desse coaching staff saiu, né? O coordenador defensivo, o Gillespie, foi para TCU junto com boa parte dos seus treinadores de posição, né? Levou todo mundo para TCU. E o técnico de offensive line, o Zach Hanson, foi contratado pelo Lincoln Riley para trabalhar lá em USC. Então, Tulsa basicamente perdeu o seu melhor jogador no ano passado e perdeu todo o seu coaching staff que foi importante neste ano. E no ano passado, logicamente. Então, tá complicado lá para eles. Mas pelo fator de do outro lado ser o Dominion, como a gente falou, tem a coisa mais relevante que eles conseguiram fazer na última década foi mandar o Taylor Heinicke pra NFL. Eu vou de Tulsa aqui ainda. Fala, Luiz. E mandou o Taylor Heinicke pra NFL passou ele umas 25 peneiras, sabe, pra conseguir entrar na NFL, cara. Incluindo a ser reserva da XFL, né? Eu acredito que sim, mas, cara, ele passou por Vikings, ele passou pelo Steelers, se não me engano, ele passou por muito time, cara, muito time mesmo, até conseguir uma vaga sendo o 4º quarterback no departamento de Washington, cara. Depois dessa, a gente vai realmente o de Tulsa. Não tem muito o que dizer nesse quesito. Eu já iria de Tulsa porque eu conheço mais o projeto, a universidade, né? E é que a gente falou, foi um baque perder esse staff, assim, esse front staff, mas, pô, o mérito dos caras foi um QB que, pô, foi banco na XFL, não tem como. Ó, eu vou passar aqui a carreira do Taylor Heinicke como profissional pra vocês, tá? Rápido. 2015, Minnesota Vikings até 2017, isso como reserva. Practice Squad dos Patriots em 2017, Houston Texans em 2017, Carolina Panthers em 2018. Em 2019 ele ficou sem emprego, aí ele foi reserva do St. Louis Battlehawks na XFL, e aí ele foi contratado por Washington porque tava todo mundo lesionado. E se eu não me engano, acho que o primeiro e segundo jogo dele no Washington foi o jogo de playoff contra o Tom Brady. Não, foi o primeiro mesmo. E eu lembro que antes disso, ele só tinha um start na NFL, que foi no ano de 2018, pelo Carolina Panthers, que o Cam Newton, se eu não me engano, estava machucado. Ele entrou, jogou contra o Matt Ryan lá no estádio do Panthers e perdeu por questão de 3 pontos, se eu não me engano. Não foi um jogo ruim, mas não foi lá um jogo tão bom dele também, nesse ano de 2018. O único start dele na NFL até 2021. Ele era reserva do Nick Fitzgerald, tá? Pra vocês terem uma ideia. Nick Fitzgerald, que a única coisa que ele tentou na NFL foi Practice Squad do Tampa Bay Buccaneers. Antes de passar, só queria comentar quando que a Newton não tá lesionado, né? Ah, não. Cam Newton e lesão é um paradoxo. Não, se o Cam Newton não tem uma lesão física, ele tá permanentemente com uma lesão cerebral e tá jogando aí, cara. Muito bom, cara. Bom, vamos pro bom favorito do Nicolas. Que pena que o Nicolas não tá aqui. Vamos falar do Famous Idaho Potato Bowl. O bowl de batata jogado lá em Idaho, Wyoming e Kent State. Já que é pra botar jogo no meio de milharal, vamos chamar Wyoming, né? Basicamente foi isso que eles fizeram. E Kent State, como todo mundo... Acredito que não seja só eu que acontece isso. Quando pensa em Kent State, lembra do Clark Kent. Clark Kent nasceu no milharal, tá tudo certo. Vamos meter os dois times do milho jogar no meio das batatas. Fala, Piatti. O Wyoming fez uma temporada mais relevante. O Wyoming vai ganhar por 8 pontos. Ou mais, ou muito mais, talvez. 8 pontos é pouco, cara. 17 pontos. Eu acho que o Wyoming também ganha pelo mesmo motivo que o Piatti citou. Acho que uma campanha 7-6 na MEC é irrelevante. Tudo bem que o Wyoming sofreu também para entrar no Bowl Season, venceu só 2 jogos dentro da Mountain West, mas eu acho que joga um pouco mais. A Mountain West é um pouquinho mais exigente que a MEC em termos técnicos, então o Wyoming. Eu vou de Wyoming aqui,
Mas o meu palpite em Wyoming é puramente estatístico, tá? Por questão de pontuação mesmo, de ataque. Porque eu não faço a menor ideia do que esses times vão aprontar na hora do jogo. E esse jogo vai ser tá tão ruim de palpitar que até as odds estão baixas. É o Wyoming por 3. Fala, Luiz. Wyoming. O Wyoming, que eu tô que nem você. Tem a mínima noção em quem apostar. Vou seguir os relatores, não tem como. Agora a gente sai de um jogo horrível para falar de um jogo que vai ser bem legal. O Frisco Bowl, 9h30 da noite, fechando a sua segunda-feira de college football. No dia 20, né? E o TSA Roadrunners, que ficou pelo cabelinho do sapo, como diria Fernando Nardini, de ter uma temporada invicta pela primeira vez na sua história, e foi perder de North Texas. Enfrentando o San Diego State, que ninguém entendeu como é que ainda terminou o ano ranqueado. Cara, é que a gente não postou o último episódio porque eu tive um monte de problema aí, me possibilitou de editar e postar, né, cara? Mas eu falei, cara, não faz sentido o San Diego State estar no ranking depois de você chegar com todo aquele hype e ser esculachado pra Utah State, você fazer 3 field goals no jogo e absolutamente mais nada. Sofreu tanto de turnover, sofreu tanto de bloqueio de punch que sofreu. E entre tanta desgraça que aconteceu com o San Diego State naquele jogo, cara. Não devia estar ranqueado e vai perder esse jogo por 20 pontos pelo TSA. Uau! Meu palpite é vitória do San Diego State, e o TSA também terminou a temporada embaixo. Eu acho que, só se, eles estavam se poupando e tal, mas eu acho que vai dar San Diego State, e não tenho provas, mas tenho convicção. Não, se poupar numa final de conferência seria inovador. Não, mas eu acho que na última semana da temporada regular contra a North Texas, o que gerou a derrota. Ele tá falando de TSA, não de San Diego State. Que o TSA perdeu de North Texas. Ah, tá. E o TSA perder de North Texas também foi um negócio que me estressou um pouco. Não, o TSA tinha a chance de eventualmente terminar no top 20 do ranking do comitê. E eles deram blue out nisso, perdendo dos Mean Green. Eu duvido vocês saberem o nome de qualquer jogador de North Texas Mean Green que não seja Sarah Fuller. Bom, eu vou com o UTSA aqui. Eu acho que é um time mais interessante, um time que jogou mais na temporada, apesar dessa derrota para North Texas. E é o queridinho da América depois dessa temporada que fizeram. Fala, Luiz. Eu também não vejo como apostar contra o TSA. Pelo que fez e tal. Tiraram a saúde do Pinhatti no último jogo da regular, mas eu vejo que consegue ganhar esse jogo com calma. Não acho que não é uma vitória elástica, mas também não é uma vitória por um field goal. Vai ser uma posse de bola, de um touchdown pelo menos. Um touchdown e um field goal. 10 pontos. Muito bem. Vamos chegando agora ao final já dos jogos. Quarta-feira, dia 22. Para você que não... que tá pensando que a temporada do futebol terminou, o Brasileirão já foi, a Copa do Brasil terminou essa quarta-feira, acompanha o College Football. Quarta-feira, 22 de dezembro, 10h30 da noite, horário delicioso para você que trabalha na quinta-feira. Army e Missouri no Armored Force Bowl. Esse vai ser um bowl legal. Legal pra quem não conhece o esporte, porque, cara, cara, quem é Missouri na SEC, né, cara? Colocou o Drew Lock na NFL que, nossa, né? Missouri não manda quem de útil pra NFL há quanto tempo? Não tem um jogador relevante há quanto tempo, Missouri, né, cara? Não tem uma temporada decente há quanto tempo, Missouri, cara? Eu te respondo essa pergunta. Não apresentam. Missouri foi um time top 3 do país no longínquo 2007. Ah, nossa, agora não é recente. Beleza. Não, eu falei longínquo. Missouri chegou na final da SEC. Missouri chegou na final da SEC em 2013, 2014. E em 2013, até a última semana, ali na final da SEC contra a Auburn, se ela vencesse a final da SEC, ela ia pra final nacional. Contra a Florida State. Era BCS, né? Era BCS ainda. Bem lembrado, isso eu não lembrava, mas enfim, eu não lembrava dessa de 2012, eu lembrava de 2007, porque eles chegaram a jogar o Board War, né, contra Kansas. Era um o número 2 e o número 3. Quem ganhasse potencialmente poderia assumir a liderança do ranking da AP com uma derrota de LSU. A derrota de LSU aconteceu, Missouri venceu o Board War e assumiu a primeira posição do ranking. Cara, a UConn esteve ranqueada no ano de 2010.
Teve uma universidade, acho que Florida International esteve no top 10 em 2008 também, alguma coisa assim. South Florida em 2008 chegou a estar ranqueada em primeiro lugar no ranking. South Florida, era essa que eu queria lembrar também. Tinha 10 anos de programa, tipo, o programa de South Florida eu acho que é de 98, por aí. Então, muita coisa mudou de 2007, 8, 10 pra cá, né, cara? Mas assim, continuando aqui meu palpite, cara, o que Missouri tem feito aí nos últimos 5 anos, sabe? Não é nada convincente, é um time que às vezes dá desgosto de ver jogar, saber que tá ali, sabe? E a Army tem a temporada recente, é um time que não passa a bola e conseguiu lançar 80 jardas contra o Wisconsin em um passo só. Enfim, mas perdeu aí pra Navy, né, no jogo, nos clássicos mais antigos aí da história. Então, cara, não dá pra dizer muita coisa aqui pra esse jogo. Se eu pudesse palpitar empate, eu palpitaria um empate de 2-2, 2 safety. Bom, Missouri por uma posse. Eu vou tomar a palavra aqui, porque eu adorei esse 2-2 com safety pra cada lado. Sensacional, cara. Mas assim, falando de Só uma coisa. Já teve um jogo entre Packers e Bears que terminou 2-2 lá nos anos 40. Sim. Mas falando desse jogo especificamente, eu só quero dizer uma coisa. Luiz Felipe, em uma palavra, o que a Army sabe fazer? Uma palavra. Qual é a única coisa que a Army sabe fazer? O que é academia militar? Não, dentro do futebol americano, qual é a única coisa que eles sabem fazer? Dentro do futebol americano? Qual é a única coisa que a Army sabe fazer dentro do futebol americano? Correr com a bola, não é? Eu falei correr. Só Missouri, pra vocês terem uma ideia, gente, Missouri cedeu quase 100. Eu vou repetir, cedeu quase 100 big plays na temporada terrestres. Cara, você tem noção do que é um time ceder quase 100 big plays terrestres numa temporada de 12 jogos? Então a Army aqui, pra mim, é um time que vai ganhar esse jogo simplesmente porque a única coisa que a Army sabe fazer é a maior deficiência da defesa de Missouri. Cara, Missouri não sabe parar jogo terrestre e a Army só sabe fazer jogo terrestre. Beleza. Eu não prestei atenção em Missouri e não sabia essa estatística, tá? Então meu palpite agora é Army, agora por 2 pontos. Pronto. Eu acho que vocês sempre desvalorizam, no caso, as universidades militares, academias militares. A Army tem um bom time, tem um time equilibrado. É óbvio que o cargo-chefe vai ser correr com a bola, gente. Mas, como eu falei do quarterback, ele é atlético. Se você modificar um pouco o playbook para ele executar passes, ele consegue. Tem o Isaiah, que é um wide receiver muito bom, inclusive é o melhor ali de Army. Tudo bem, não tem muitos, mas é basicamente isso. Eu acho que mesmo com a OL deu um pouco mole no último jogo, vai deitar nesse jogo contra a Missouri. E vai ter de novo, pode até ter big play de passe aéreo, tô falando sério, mas vai deitar. As odds das casas de apostas estão para Army por 3,5 pontos, mas eu acho que a Army vai ganhar por um touchdown aqui. Porque, como eu falei, cara, Missouri cedeu quase 100 big plays terrestres na temporada. A Army, a única coisa que sabe fazer é correr com a bola. E Army conseguiu o touchdown em 90% das vezes que esteve na Red Zone durante a temporada. Tanto é que terminou 8-3. E só não ficou 9-2 porque passou com o jogo contra a Navy. Enquanto que Missouri, cara, esteve na Red Zone 3 vezes por jogo, em média. Eles conseguiram ficar entre os 40 piores times do país nessa estatística, de times indo pra Red Zone. Então, eu acho que a Army vai ganhar aqui por um touchdown, e se brincar, vai até mais. Eu vou contrariar todo mundo, vou dizer que Missouri ganha. Só puxar o saco da SEC, né? Cara, eu acho que, assim, algumas coisas têm que ser pesadas. Eu acho que, assim, é que Missouri é um programa esportivo que compete numa conferência muito forte. Ser um programa mediano na SEC, tipo, você tá ali numa entre-safra que você não tem grandes atletas, é você sofrer. Você vai sofrer para ir para bowl season mesmo competindo na divisão leste que é a mais fraca. Mas, cara, eu acho que assim, Missouri tem um ataque decente, e a questão... A defesa de Missouri eu vi como ela é fraca no jogo contra a Tennessee, assim, tipo... interesse direto, né, já que eu torço pra Tennessee. Mas, assim, eu acho que vai ser um jogo que vai ser chato pra Missouri defender, mas
eu acho que eles não vão ter tanta preocupação com o passe. Tu vai ter que conter as 400 formas diferentes de correr, né? Que a Army tem, né? A Army conseguiu lançar 3 big plays aéreas contra o Wisconsin. Inclusive um touchdown de big play aérea. Sim, mas é que eu acho que é um pouco diferente, né? Tu tem que jogar de uma maneira que 90% das jogadas vão ser corridas, né? Eu acho que a Army ali, se explorar bem ali a parte do play action, acho que essas partes ali tem como fazer muito estrago, né? Nessa defesa de Missouri. Cara, eu tô tentado a palpitar, mas eu vou palpitar Missouri só pra a gente ter discordância aqui. O Luiz acho que foi de Missouri também, né? Eu não. Eu fui de Army. Não tem como. Então eu tinha anotado errado aqui. Bom, fui de Army. É por goleada, mais do que tu. Bom, vamos lá. Então, que novidade o Luiz apostando no militar. Nunca vi isso na vida. Quinta-feira, 23 de dezembro, chegando perto aí do finalzinho do ano, teremos também o último dia da nossa preview dessa semana. O Frisco Football Classic, não confundir com o Frisco Bowl, que também existe. No Frisco Football Classic, 2 times 500 na temporada. Miami of Ohio, Big Ben Roethlisberger Futebol Clube contra North Texas Star Fuller Futebol Clube. Você percebe como os times são interessantes quando a única coisa que a gente consegue falar são de jogadores que nem jogam mais futebol americano por essas universidades. E aí? Cara, e a gente vai olhar aqui, né, o jogador mais relevante de Miami, Ohio na NFL, você já falou, é o Big Ben, jogador que eu amo de paixão. E o de North Texas é o Jalen Guyton, que já recebeu 2 touchdowns longos em 2 jogos seguidos aí pelo Los Angeles Chargers, o camisa 15 do Chargers. Até que um WR decente, né? E North Texas é o meu palpite aqui, cara. Ambas equipes terminaram 6-6 em suas respectivas conferências e 5-3 dentro da 6-6 no geral e 5-3 dentro de suas respectivas conferências. North Texas ganhou seu primeiro jogo, perdeu 6 seguidos, aí depois ganhou 5 jogos seguidos, deu essa arrancada e conseguiu essa vaga na bowl season. Então o time vem mais animado, tá com uma moral a mais aí pra ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo aí por... Não sei, eu não acompanho os dois times, cara. Mas enfim, vai ganhar esse jogo aí por uma posse ou 2 no máximo. É o que dá pra esperar. North Texas, porque tu fazer campanha 6-6 na MEC é porque tu é muito ruim. Eu adoro o amor do Michalski pela Mid-American Conference. Mas, cara, olha os times da Mid-American, cara. A gente tem o Western Michigan, que a gente precisa de Chuck Garrett, mas depois você vê Akron, Toledo, Ball State, ninguém lembra que existe Ball State. Cara, fica difícil respeitar essa conferência. E, cara, deixa eu só falar uma coisa. Oi. Só deixa eu falar uma coisa. Miami Ohio compete na divisão leste da MEC. Foi um dos 2 times da divisão que foi para o Bowl Season. Eles competiram o título da divisão na última semana contra Kansas State. Eles perderam. Eles perderam a divisão mais fraca da FBS. Da talvez conferência mais fraca do college football. Não, então, tu quer que espere que ir na Bacia das Almas, né? 6-6. Não, é fato que essa divisão específica é a pior divisão da FBS. Não tem como discordar disso. Só que, gente, eu te falo uma coisa. As odds das casas de apostas estão pra Miami of Ohio por 3 pontos, tá? Então, vamos ver o que apresenta aqui. Eu, sinceramente, eu acho que Miami of Ohio vai ganhar esse jogo. E não é porque eu tô com a odd aqui. É porque North Texas, cara, ok, tem aquela vitória contra o UTSA, que inclusive foi o que colocou North Texas na Bowl Season, porque eles terminaram 6-6. Se tivessem perdido de UTSA, como todo mundo esperava que acontecesse, eles teriam ficado negativo, e aí não pode ir pra Bowl Season, com menos do que 6 vitórias, né? Mas eu acho que Miami of Ohio leva aqui esse jogo, mais por feeling do que provavelmente por uma grande explicação. Eu não sei dizer porquê, mas eu acho que Miami of Ohio vai ganhar esse jogo. Luiz. Tem quantos votos pra cada lado? Pra gente dar uma equilibrada aí. Só eu fui de Miami Ohio. Eles então dois foram... Vou contigo de Miami Ohio. Porque eu não acompanho nenhuma das duas, eu não tenho a mínima noção. Miami of Ohio, que tem de jogador mais relevante na sua atualidade em qualquer esporte, a Bailey Lork, que foi 4 estrelas no recrutamento do hockey feminino. Tá? Isso é pra vocês verem como é importante esse time. Vamos agora pro Gasparilla Bowl, fechando as nossas previews aí de hoje. 9 horas da noite, um dos melhores jogos da Bowl Season, provavelmente, nessa primeira metade, né? Antes do Natal. Florida Gators e Central Florida
Black Knights. Os pretensos campeões de 2017 contra o único time que conseguiu a façanha de ser campeão tanto do basquete quanto do futebol americano na mesma temporada lá em 2006. Cara, se o Dylan Gabriel, né, que agora ele já tá com bola de cristal, ele tá no portal de transferência bola de cristal, tá dizendo que ele vai pra Ole Miss, né? Se o Ole Miss continuar com bons QBs e o Dylan Gabriel conseguir extrair o que ele tem de talento, que é... Poxa, colocaram ele em terceiro, né? O terceiro melhor QB da classe nesse ano aqui, só atrás do Spencer Rattler e do Sam Howell, né, cara? E o UCF foi uma temporada assim como ele, né? E agora ele não tá mais em UCF, então não tem como optar contra a Flórida aqui, né, cara? Flórida Gators vai ganhar esse jogo aí, apesar de não ser um time nada bom também, né? Deu trabalho pra Alabama e depois disso parece que o ego cresceu tanto e aí o time caiu. É a única explicação que tem. Esse time é muito fraco também. Bom, mas pelo nome... a gente tem que entender que é um jogo decente, mas Flórida ganha esse jogo por 20 pontos. Você falou sobre a bola de cristal do Dylan Gabriel. Tem bola de cristal dele no Ole Miss, mas tem uma bola de cristal dele para UCLA. Inclusive a gente comentou sobre isso em off com o Jorge. E o Jorge tá empolgadaço porque o UCLA tem duas bolas de cristal. Uma é Spencer Rattler e a outra é Dylan Gabriel. É isso que eu ia perguntar. Tinha o Spencer Rattler também, que tu tinha comentado comigo. Eles estão... São dois quarterbacks neste momento que estão com bola de cristal para UCLA, porque a gente sabe que o UCLA vai perder o DTR, né? O DTR já era senior, vai tentar aí uma vaguinha na NFL, nem que seja em 7ª rodada. E o reserva, se não me engano, era o Chase Garbers, saiu também, né? E então eles estão desesperados aí no quarterback no portal de transferências. E os Bruins estão aí com duas bolas de cristal. Uma é o Dylan Gabriel, o outro é o Spencer Rattler. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer com o Dylan Gabriel aqui. O Dylan Gabriel que às vezes parece que faz 25 anos que ele joga no college football, né? Porque eu ouço falar desse cara desde o tempo que, sei lá, que o CF pedia título nacional. Mas eu vou com o Pinhatti, eu vou de Flórida aqui. E as casas de aposta estão com a gente, Flórida por 7. Eu acho que Flórida ganha, embora eu tenha sérias desconfianças sobre a defesa dos Gators, porque eles tomaram 52 pontos de Stanford. Não, isso foi sensacional. Eu vou de Florida Gators também. Eu esperava muito de UCF, a real é essa. Me decepcionou bastante. Como o Michalski falou, achei que ia dar um caldo, engrossar o caldo contra os projetos maiores, as escolas maiores, e não fez isso, foi decepcionante. Então eu vou de Florida Gators. Principalmente também que deu sufoco na gente, Alabama, mas... Muito bem. Então assim a gente encerra aí o episódio de hoje. Falamos aqui rapidinho sobre os primeiros jogos aí da Bowl Season. Semana que vem tem mais. E aí a gente já começa a falar do New Year Six. A gente já começa a falar aí de semifinal nacional. Tem muita coisa bacana acontecendo daqui até mais ou menos um mês daqui pra frente. Me corrija, é dia 17 de janeiro, a final nacional? Não lembro agora que dia. Dia 8 de janeiro, cara. Dia 8? Cedinho esse ano? É sempre na segunda de janeiro. É que nos últimos anos estava sempre sendo por volta do dia 15, eu achei que ia ser dia 17. Porque a primeira segunda-feira estava sendo dia 4 de janeiro, né? Agora vai ser dia 1 de segunda-feira. Muito bom. Só para dar um gostinho aí pro pessoal, a gente vai ter aí no New Year Six, relembrando, né, o Peach Bowl com Michigan State e Pittsburgh, dois times top 12. A gente vai ter aí no Cotton Bowl a semifinal nacional entre Alabama e Cincinnati. No Orange Bowl, a semifinal entre Michigan e Georgia. No Fiesta Bowl, a Notre Dame contra Oklahoma State, dois times top 9. No Rose Bowl, Ohio State contra Utah, dois times top 11. E no Sugar Bowl, Baylor e Ole Miss, o time número 7 contra o time número 8 do país. Tudo isso aí no episódio da semana que vem. E agora sim, a gente agradece aí todo mundo que participou, em especial o Felipe Michalski pela primeira participação oficial dele aqui, já que a última a gente teve um problema e não conseguiu fazer o post, né? Mas muito obrigado pela participação, Luiz Felipe Pinhatti, da casa já. E claro, para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado, uma excelente noite, madrugada, manhã, tarde, quando você estiver ouvindo. Até a próxima e fique agora com a Fight Song de Louisiana, que tem o nome mais peculiar da história das Fight Songs. Fight Song. Agora sim, boa noite.